pessoal, estamos aqui no Pensar Contabilidade, um evento grandioso que trará muitas palestras em prol dos milhares de ouvintes. Fui agraciado com o convite de participar com o tema das recuperações na área previdenciária. Meu nome é Décio Varenga, hoje consultor tributário, após um longo período como auditor da Receita Previdenciária e Receita Federal do Brasil. Gostaria de trazer um tema que eu estou chamando de o sonho de verão das contribuições previdenciárias, no qual, durante muitos anos, aventou-se a hipótese de recuperações milionárias. E evidente que eram teses, e essas teses, ao serem apreciadas pelos tribunais superiores, basicamente foram derrubadas todas, restando poucas que nós vamos verificar aqui. Previdência continua sendo, assim, um bom campo de atuação para bons profissionais, aqueles profissionais coerentes, aqueles profissionais que conhecem a matéria e, principalmente, aqueles profissionais que mostram para o seu cliente que teses não se compensam. Eu tenho uma tese jurídica brilhantemente levantada, principalmente pelos profissionais do direito, mas são justamente para a discussão se a interpretação que foi dada vai ter respaldo junto ao Poder Judiciário ou não. Então, todas as teses que surgem, e no final nós comentaremos de algumas, são justamente para ver a interpretação. Na hipótese de ser aceita aquela interpretação, o ganho para o contribuinte é evidente que será bem visto. Aquelas teses que não prosperarem para o contribuinte, que não se compensou desses valores, foi pelo menos vamos dizer, uma expectativa que ele tinha. Então, sonhos de verão das contribuições previdenciárias, como nós iremos ver aqui, foi realmente um sonho muito grande que levou diversos contribuintes a serem autuados pela Receita Federal com prejuízos consideráveis. O dilema que nós temos aqui é o seguinte: a recuperação de contribuições previdenciárias indevidas, que, no entendimento desse contribuinte, aquele valor recolhido para os cofres da União pode ser objeto de recuperação. Então, nós temos aqui a figura, né, do contribuinte e o leão é manso. Bom, aqui eu busquei umas propagandas antigas na internet. Vejam, propagandas antigas na internet. O que diziam? Aqui eu estou mais ou menos em 2010 até 2017, mais ou menos assim. Então, nós tínhamos ali, verbas pacificadas, aviso prévio indenizado, 1/3 de férias, e esse teve um revés terrível, e os primeiros 15 dias. Aí se questionava, naquela época, né, se questionava, né, verbas questionáveis, que determinadas rubricas não seriam base de cálculo. Seria o adicional de horas extras, o adicional de salubridade, prêmio, salário maternidade, férias, dentre outras. Então, veja, a propaganda dizia o seguinte: eu tenho pacificado aviso prévio 1/3 e 15 dias, que antecede o auxílio-doença, e posso questionar algumas outras rubricas, inclusive é indicado ali as horas extras e uma decisão do STF. Bom, nós estamos falando de tese. Sendo tese, eu posso discutir o mérito até eu ter um trânsito em julgado da sentença que me favoreça. Por exemplo, 1/3 de férias teve uma decisão do STJ, que foi aceito
lá no Supremo se abria a discussão e teve o revés. Então, a verba não estava pacificada. Esse é o cuidado que o contribuinte tem que ter e, principalmente, o consultor em alertá-lo. Após o trânsito em julgado, decisão definitiva, aí pode compensar tranquilamente. Antes disso, não. Sempre será um risco. Então, eu tinha essa propaganda. E tinha outra, também de outros, vamos dizer, consultores, que dizia o seguinte: recuperação, salário maternidade, 1/3 de férias, auxílio-doença, que eu imagino que seja os 15 dias, horas extras, adicionais, dentre vários outros. Essas rubricas eram objeto de ações na justiça. Essa propaganda aqui, se não me falha a memória, é 2015, aguardando julgamento tanto no STJ quanto no STF. Então, veja, a quantia exagerada, ele fala 33%, é revoltante, mas é verdade. Existem algumas hipóteses que, infelizmente, você já pagou. Sim, já pagou porque era devido. Porém, não deveria ser pago. Opa, indenização, no caso das indenizações, concordo. Eventualidade, concordo. Liberalidade, que seria um pagamento eventual. Até tem respaldo da legislação. Aí traz uma lista enorme aqui de rubricas que não seriam base de cálculo. Então, basicamente, todas essas caíram no julgamento dos tribunais superiores, restando algumas que nós vamos abordar. Bom, o principal é o seguinte: qual a origem da tese? Porque toda vez, e reitero, que nossos brilhantes, sejam contadores, principalmente os profissionais de direito, vem uma lacuna de interpretação na lei, é um brilhantismo assim que não tem como mensurar. Dou assim os parabéns a esses profissionais na elaboração da tese. A origem da previdenciária, onde começou? Bom, o que dizia a 812 na redação original? Salário de contribuição, a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título. Isso era salário de contribuição, base de cálculo. Recebeu? Contribuição para a Previdência. Essa daqui começou o sonho de verão das contribuições previdenciárias. Aí veio uma alteração na legislação, lá pela Lei 9.528, de dezembro de 97. Dizia o seguinte: entende-se por salário de contribuição aqueles rendimentos destinados a retribuir o trabalho. Então, não era mais a importância recebida a qualquer título, mas aquilo que ele recebia em prol do trabalho dele. Por exemplo, eu estou numa empresa, estou trabalhando, o que eu tenho retorno? Opa, eu tenho retorno no meu salário. Então, o pagamento está retribuindo o salário. Baseado nessa redação, aí se discutiu os adicionais, insalubridade e periculosidade. Opa, isso não se destina a retribuir o trabalho. E sim, eu estou pagando uma indenização por uma causa que aquele ambiente está me trazendo, ou o ambiente salubre ou de periculosidade. Começou por aí a discussão. Férias, férias não é pelo trabalho. Eu estou de férias, estou descansando, e 1/3, né, que acompanha, eu estou descansando. 13º, a mesma coisa. É onde surgiu o sonho. Aí começaram a se questionar com propriedade, eu diria. Se não é destinado a retribuir o trabalho, não poderia ser base de cálculo. Teses não se compensam. Vamos discutir o mérito disso? Vamos tranquilamente, mas jamais submeter a compensação por parte lá da empresa de valores relativamente a essas rubricas. O que seriam as verbas remuneratórias, compensatórias ou indenizatórias? Bom, remuneratórias, conforme eu disse, tem por objetivo pagar os empregados pelo serviço prestado. Salários, prêmios,
alguma gratificação em termos do cargo, comissões, dentre outros, sempre de trabalho contínuo. As compensatórias e indenizatórias remuneram o empregado não pelo trabalho efetivo, e sim para compensá-los, seja por um dano causado pela dispensa do trabalho, os adicionais de salubridade e periculosidade, as horas extras, que vêm compensar o esforço após a jornada de trabalho, as férias, o 13º, um terço correspondente ao 13º, como eu comentei. Então, para essas oblíquas, resumidamente, se levantou, bom, eu não estou remunerando o trabalho, então elas não são base de cálculo. Baseado nisso, vamos então ajuizar ações, mandado de segurança ou não, tentando recuperar aquilo que foi recolhido. Até aí, tranquilo. Vamos discutir o mérito da questão, e assim foi feito. Bom, como que a Receita interpretou essa situação? As soluções de consultas é uma ferramenta que a Receita tem. Toda vez que o contribuinte tem uma dúvida, entra com a solução da consulta, entra com o pedido junto à Receita. Nesse pedido junto à Receita, expõe a situação e a Receita vai se manifestar, olha, tu pode fazer ou não. Naquilo que ela concordar que o contribuinte pode fazer, aquela decisão se aplica a todos os outros contribuintes na mesma situação. Por isso, a figura da solução de consulta, que é um instrumento previsto no PAF, né? No Processo Administrativo Fiscal, é muito interessante. Então, nessa solução de consulta, a Receita falou, integram a base de cálculo, o terço constitucional, o 13º salário, o adicional de extraordinário, o adicional de salubridade, eu diria também de periculosidade, o descanso semanal remunerado, o salário maternidade, os 15 dias do auxílio-doença, assim entendia a Receita, e férias gozadas. Então, a Receita falou, tudo aquilo que vocês estão discutindo, para nós, Receita Federal, é base de cálculo. Se a Receita está se posicionando como sendo base de cálculo, nós temos uma controvérsia. Então, nessa controvérsia, vamos esperar o Poder Judiciário decidir. Então, junto à Receita, vamos continuar efetuando o recolhimento normal, se entrar com ação, pedir para depositar em juízo, mas jamais compensar aquilo que foi recolhido anteriormente. Estamos discutindo teses. Nas decisões do STJ e STF, depois de longos anos, se discutindo, aí se chegaram a uma conclusão. Opa, mudei ali. Então, um terço de férias, olha que interessante. No STJ, com efeito repetitivo, falou que não era base de cálculo. O STF veio e mudou. Não, é base de cálculo. Então, imagine todos aqueles contribuintes que compensaram um terço de férias. Os 15 dias de auxílio-doença, tranquilamente, pacificado, que antecede o benefício previdenciário. Não é base de cálculo. Todos os adicionais é base de cálculo. O aviso prévio indenizado, isso já estava mais ou menos consolidado, que não é base de cálculo. E sendo base de cálculo, descanso, férias, horas extras, salário maternidade, olha que interessante. O STJ falou, é base de cálculo sim. Veio o STF e falou, não é base de cálculo. Salário paternidade, o STJ se pronunciou, é base de cálculo. Se o STF seguir o mesmo raciocínio do salário maternidade, pode decidir que não seja base de cálculo. Mas temos que esperar a decisão. Por enquanto, é uma matéria pendente de julgamento. O Vale Transporte aqui, que nós citamos aqui, é o caso aquele pagamento em pecúnia que não é base de cálculo. Qual a consequência disso para a Receita Federal do Brasil? Vamos pegar aqueles casos que o empresário, ou porque quis se arriscar, ou porque foi induzido a erro, falou assim, olha,
eu vou compensar todos aqueles valores que eu recolhi dessas rubricas. Nós pegamos um caso aqui que tem um caso real, tá? Para os senhores terem ideia. Antes disso, deixa eu fazer o seguinte alerta. Se os senhores entrarem no sítio da Receita Federal do Brasil, tem uma gama de informações que orienta e direciona assim o contribuinte a justamente fazer aquilo que é de obrigação dele, seguir a lei, seguir as normas, seguir tudo aquilo que esse nosso arcabouço, né, tributário ordena. Aquilo que nós não concordamos, nós temos os meios de se discutir o assunto. Mas a Receita, e não pode ser diferente, ela vê exatamente aquilo que fala a legislação. Então, fraude em compensação de GFIP. Por que nós estamos citando fraude? Porque isso gera uma multa isolada. Então, ela fala que na compensação de GFIP, ela fala assim, ó, além disso, outros contribuintes, o caso ali, a matéria era sobre aqueles títulos, né? Que de vez em quando aparece um consultor vendendo. Eu tenho o título do Império, eu tenho o título lá de Portugal, tudo, né? Todos esses títulos, isso já está mais do que pacificado. Inclusive no sítio da Receita, tem uma cartilha ali que explica cada título, feita junto com o Tesouro Nacional, que explica cada título, a origem e por que não é válido. Ela cita, nessa matéria, fraude e compensação de GFIP, que outros contribuintes vêm compensando verbos salariais, 1/3, hora extra, bônus, insalubridade, abono noturno, gratificação, funções, contribuições relativas às verbas em questão, baseada em decisões proferidas por alguns tribunais. E a matéria concorda. Alguns tribunais que teve o recurso e posteriormente foi alterado. Então, antes do trânsito em julgado, jamais pode-se falar, olha, vou compensar determinado tributo. Primeiro, se aguarda. No caso ainda de matéria da Receita Federal. Nos casos acima mencionados, que é aquele caso lá de compensação daquelas rubricas, pode ser efetuada se existir decisão transitada em julgado. Ótimo, vou lá e compensei. Se não existir a transição em julgado, a compensação antes dessa decisão implica numa punição de uma multa de 150%. Eu vou agravar a situação. No caso aqui, quando se fala em multa agravada, é aquela situação do contribuinte, eu vou qualificar a multa por crime e vou agravar se o contribuinte não apresentar determinadas informações que o fisco solicita. No caso aqui, os 150% que eu estou me referindo é da multa isolada. Esse caso aqui, e o CARF segue na mesma decisão. Embora recentemente teve uma outra decisão da Câmara Superior do CARF que contesta a multa isolada, mas foi uma exceção, mas vias de regra, o CARF afirma: o sujeito passivo deve sofrer a imposição da multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informações falsas na GFIP, e posso falar do E-Social, embora esse tenha mais trava, declarando créditos decorrentes de recolhimento de contribuições sem efetivamente demonstrar desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento, ou sem demonstrar que é líquido e certa a compensação que ele estava se fazendo. Se ele demonstrou ser líquido e certo, tem o respaldo judicial, ele pode compensar. Caso contrário, o fisco vai lá e grosa. E esse daqui, que eu disse agora há pouco, é de um exemplo real de uma empresa que tinha compensado 13º, férias adicional e o salário maternidade. Como é antigo, ainda consta o salário maternidade aqui. Então, imagine o seguinte, de uma recuperação que ele tinha feito de 700 mil reais, considerando
a multa de mora, 20%, a Selic, estimado aqui, e a multa isolada de 150%, de uma nova infração de 700 mil, foi para 2 milhões. Auto de infração esse, no contencioso administrativo, seria respaldado, exceto com relação ao salário maternidade e uma decisão mais recente. O imbróglio de um terço de férias, esse é interessantíssimo. Conforme eu tinha comentado anteriormente, o STJ, de caráter repetitivo, tinha decidido que um terço de férias não comporia a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Veio o STF e falou assim, não, compõe. Bom, e aquelas empresas que já compensaram os valores em todos esses anos? Nessa situação é onde nós estamos agora, recente, né, no mês de abril, está sendo discutido no STF. Foi solicitado para se modular os efeitos da decisão do Supremo. Essa modulação pode levar à seguinte situação: quem compensou, baseado na decisão do STJ, tranquilamente, a partir de agora passa a recolher. Ou, se recolheu, se compensou todos esses valores, é devido. Isso está agora recente em discussão no STF. Não tem a decisão ainda. Ainda está em votação. E é interessante aquelas empresas que compensaram esse 1/3, a contribuição previdenciária sobre 1/3, observar esse julgamento. Mas, afinal, quando eu falei sonhos de verão da contribuição previdenciária, é que se vendeu uma tese, várias empresas foram lá e compensaram, ficaram felizes, tiveram um ganho, um caixa aumentado naquele período, e, de repente, a Receita foi lá, grosou, deu a multa, além de grosar o valor, deu a multa isolada dos 150%, todo o contencioso administrativo, judicial, custos, algumas vezes o impedimento da emissão da CPDM, e por aí vai. É uma situação complicada. Eu vejo assim, para os consultores, toda vez que se leva uma possibilidade para uma empresa, tem que ser muito realista na situação. Olha, isso é uma tese, isso já é uma situação resolvida, que é o caso que nós vamos ver agora, que pode ser recuperado na instância administrativa. Esse consultor ele tem que ser muito transparente. Isso dá credibilidade a todos nós que atuamos na área. Para alguns, que quero crer seja a minoria, que em prol ali de um ganho imediato tudo, venha lubridiar o contribuinte, isso vai ter o custo, primeiro, para todos nós que atuamos na área, não temos que justificar o que aquele outro fez errado. E segundo, para a empresa, que vem em termos da punição pecuniária. Eu falei pecuniária, porque nós temos, atrás disso, a representação fiscal para fins penais, por ser crime. Então, os dirigentes respondem pelo crime e a empresa responde pelo valor. Vem que é uma situação assim, muito delicada. Tem alguma coisa que eu posso recuperar na esfera administrativa? É evidente que tem. 3 situações, depois de longos anos de discussão, 3 situações estão pacificadas e o contribuinte pode recuperar administrativamente. Quais sejam? Salário maternidade. O salário maternidade, após esse parecer da PGFM de 2020, a PGFM não recorre mais, caso seja levantado, a Receita é evidente que não vai levantar, apurar mais o salário maternidade como crédito tributário. Então, todos aqueles que recolheram contribuição sobre o salário maternidade podem requerer administrativamente, junto à Receita Federal do Brasil, a devolução. O mesmo se aplica
aos primeiros 15 dias que antecedem o auxílio-doença, também um parecer da PGFN, paguei a contribuição previdenciária sobre aqueles 15 dias, levantamento, recorrer à Receita Federal, a reivindicar junto à Receita Federal a devolução dos valores pagos. Isso daqui eu estou falando que não são mais teses, são decisões. E quando eu cito o parecer da PGFN, é porque nesses pareceres que desobriga a Receita de constituir o crédito tributário, ali tem toda a história de como começou a tese, as decisões, tudo, e a conclusão que realmente não seria mais a base de cálculo. E o aviso prévio indenizado. Isso já estava previsto na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN. Essa portaria 502 traz para todos quanto é tributos, contribuições, taxas e contribuições, traz ali o que a PGFN não recorre. Claro que aqui eu só peguei o caso da Previdência. E lembrando que essa lista da dispensa, é evidente que tem os 15 primeiros dias e o salário maternidade. Agora, eu estava falando daqueles consultores, vamos dizer assim, que infelizmente ainda tem no mercado, a propaganda enganosa. Nós temos no mercado uma propaganda que isso é recente, que os postos poderiam recuperar as contribuições sobre o aviso prévio, se for indenizado realmente não é devido, 1/3 de férias, está definido, hora extra, periculosidade, entre outros, não sei o que é, que já está definido. Esse tipo de propaganda depõe contra, vamos dizer assim, todo aquele profissional ético, íntegro, que realmente oferece uma solução para a empresa e não um problema. Num caso como esse, o que eu estou oferecendo? Estou oferecendo um problema para a empresa. Então, na minha avaliação, evidentemente, né, isso até deveria ser proibido de uma forma contundente pelos canais normais aí que o governo tem de práticas, vamos dizer, não lícitas. Então, tome muito cuidado com a propaganda enganosa. A área previdenciária, para aquelas 3 rubricas que eu acabei de citar, está tranquilo. Ali pode orientar o seu cliente a buscar de volta. O que nós temos? Teses. As teses em andamentos que nós temos. Sendo teses, é vamos dizer assim, uma possibilidade futura. Isso teve até uma decisão, já, aqui nós estamos no Superior Tribunal de Justiça, essa é interessante, tá? De terceiros. Há uma alteração da lei, né, que cita ali a 6.950, o decreto 2.318, que na mudança do teto de contribuição para a empresa era 20, nós estamos lá em 86, tá? Era 20 salários. Até 20 salários, a empresa contribuía a cota patronal de 20%, mais o GILRAT e terceiros. Aí veio uma alteração na legislação que excluiu o teto para efeito das contribuições previdenciárias. Então, olha, não tem mais teto, é sem limite. Então, se o empregado recebe 10 mil, 20 mil ou 100 mil, a empresa vai recolher 20% mais o GILRAT sobre o valor efetivamente recebido. E as empresas fizeram isso, inclusive para terceiros. Por isso que no início eu falei para vocês que os profissionais, principalmente na área jurídica, que percebem essas brechas da lei são brilhantes. Aí um deles falou assim, mas espera aí, a legislação alterou o teto para a contribuição previdenciária, não alterou para terceiros. E não alterando para terceiros, eu estou fazendo um recolhimento indevido. Nós temos ali várias alíquotas, vamos pegar a alíquota cheia, que é 5,8, que é representativa. Isso é uma decisão do STJ. E está uma discussão que, inclusive,
nós temos agora um outro julgamento que vai definir. Nós estamos falando sobre a folha total ou o salário individual de cada empregado. A minha interpretação é o salário individual de cada empregado. Aquele empregado que recebe mais de 20 salários, o que passou de 20 salários, é passível de restituição. Outros profissionais entendem que é a folha como um todo. Então, é uma discussão muito interessante. Para vocês que forem oferecer esse produto para as empresas, junto ali com a parte jurídica, né, seja da empresa ou em parceria que vocês trabalhem, pede as duas coisas. Olha, sobre a folha, esse é assim não entender, sobre um valor individual para cada empregado. É interessante estudar essa tese aqui. É evidente que é válida, né, para aquelas grandes empresas que têm salários, vamos dizer assim, consideráveis. Nós temos uma outra, essa daqui é mais recente, é de 2020, que a Justiça Federal de São Paulo, né, decidiu ali que a parte descontada do empregado, ela tem que ser excluída como base de cálculo lá pela empresa. Por exemplo, o salário é 100, a empresa vai recolher previdência, Gilrat e terceiro sobre os 100. Mas espera aí, desses 100, o empregado ele está contribuindo com 10%, por exemplo. Opa, então a base, o que ele efetivamente recebeu, não foi 100, foi 90. Então a base tem que ser 90. Essa é uma tese que eu acho interessante, é a tese da folha líquida, né? Aquilo que foi descontado do empregado, que efetivamente ele não recebeu, não pode ser base de cálculo. Aqui, no caso aqui da decisão, foram as contribuições retidas. Tem uma outra ação, se não me engano, de Minas, também da Justiça, que foi cassada pelo tribunal. Os tribunais estão cassando, mas é uma tese que vai chegar tanto no STJ quanto no STF. É interessante acompanhar. Dentro dessa linha da folha líquida, é onde nós podemos ter o Vale Transporte, essa daqui tem até várias ações, que aquele 6% que eu desconto do empregado, eu teria que excluir lá da base de cálculo. O mesmo exemplo do 100 do salário, né? Peraí, eu vou excluir o 6% que o empregado está devolvendo para a empresa do Vale Transporte. Já tem várias decisões sobre o Vale Transporte. Mas se aplica também ao Vale Alimentação, até os 25%. As assistência médica, odontológica e farmacêutica, dependendo do regimento da empresa, o plano. A Previdência Social, que foi o caso ali da ação de São Paulo, e o imposto de renda retido na fonte. É a tese da folha líquida. É interessante acompanhar, é uma tese que pode ter guarida pelos tribunais ou não, ou total ou parcial. Oferecer um tipo de serviço desse para as empresas, eu acho perfeitamente válido, com a ressalva de ser tese. Vamos continuar recolhendo normal, vamos discutir isso, os profissionais de direito podem melhor orientar a empresa, através do mandato de segurança, se for o caso. Se um belo dia for decidido que realmente não é base de cálculo, a empresa fez ali uma poupança, né, durante longos anos, que pode reaver da União. Então, no nosso Sonhos da Contribuição Previdenciária, a obra de Shakespeare, eu podia compensar tudo aquilo que não era para retribuir o salário, eu fui lá e compensei. Bom, quando a justiça começou a julgar todas as situações, falou, opa, não é assim não. A única coisa que eu garanto, que eu afirmo que a empresa pode compensar é o salário de maternidade, os 15 dias que antecede, e o aviso pré-indenizatório, que já estava decidido até um pouco antes. O salário de maternidade é o que foi mais recente. E a empresa acordou e falou, bom, agora o que eu tenho? Eu tenho uma multa, além do valor cruzado, com 20% Selic, tenho mais 150 na multa isolada e tenho um processo crime. Acordou de um sonho, de uma maneira assim um pouco drástica. Mas é o
é a dinâmica, né, do mercado. Cabe a nós, consultores, cabe a vocês, na minha opinião, a fazerem exatamente aquilo que é certo. Eu, pela minha formação, até oriundo do fisco, eu sempre sou... A minha visão é do fisco. Espera aí, como é que o fisco vai agir? Vai agir assim. Tá, eu discordo, tudo bem, vamos discordar no contencioso judicial, e que se prevalecer o que eu entendo, a empresa tem um ganho. Caso contrário, não pode haver nenhum prejuízo no recolhimento das contribuições devidas. Eu estou falando das contribuições previdenciárias, mas vale para os tributos internos, vale para qualquer tributo. Lembrando, né, isso deixando muito claro, né, teses não se compensam. É evidente que agradeço mais uma vez ali a atenção dos senhores, recebi assim de muito bom grado esse convite, né, para essa pequena apresentação. Desejo muito êxito no Pensar Contabilidade, que é um evento totalmente gratuito, mas com uma modalidade de apresentações, de opiniões enormes, que só traz conhecimento, e conhecimento profundo, para todos aqueles que se dispuserem a assistir e acompanhar todo o evento. Agradeço a vocês e vamos participar do evento.